Acompanhe, ache essa ambiguidade e tente resolvê-la junto comigo. Muito bem, observem aí que apareceu uma chamada. Cuidado, escola. Apareceu aí a letra C, porque essa questão ela é continuidade do que nós estávamos vendo antes. Então diz assim, nessa placa podemos encontrar o mesmo tipo de ambiguidade que havia na declaração de Sérgio Marcati. Lembrem-se, as crianças é que eram perigo ou a árvore é que representava o perigo, não é? E aí diz assim, o que tornaria divertida a leitura da placa? Veja, é claro que você não vai pensar que se deve tomar cuidado porque há alunos ali na escola. Então, eu devo ter medo desses alunos? Cuidado porque se trata de uma escola? Ou eu devo, eu mesmo, ter precaução e ao passar em frente a uma escola, por exemplo, passar mais devagar com o carro, prestar atenção que crianças devem estar saindo? É claro que seria esta a adequada interpretação. Mas do jeito como está, eu posso pensar que é um alerta, assim como se diz, cuidado, cachorro bravo, está se dizendo, cuidado, escola. É dessa forma que ficaria divertida a leitura dessa placa. Percebeu? Você pode pensar, mas o contexto sempre resolve. O contexto sempre resolve, mas deve haver o cuidado para que, dentro do contexto, você não cometa esses deslizes. Como eu disse, a não ser que haja a intenção de fazer o texto ambíguo, tornar ali no texto, não é? Por humor, por chamar atenção, por querer chamar atenção, tornar aquele trecho do texto ambíguo. Combinado? Vamos lá a mais um exemplo que também foi questão de vestibular. Você vai perceber que o texto é um pouco longo. Bom, no vestibular você terá textos longos para ler e terá pouco tempo para fazer essa leitura. Então acompanhe comigo. Textos que parecem estranhos quando são considerados isoladamente tornam-se compreensíveis num contexto apropriado. É o caso do penúltimo parágrafo do trecho a seguir. Leia comigo. O mais antigo caso de torcicolo do mundo foi diagnosticado numa múmia egípcia em Birmingham, Reino Unido. Um curador do museu local descobriu que uma múmia doada no século XIX tinha o pescoço levemente torto. Exames de raio-x feitos no hospital da cidade de Birmingham revelaram que o crânio da múmia estava levemente torcido para a direita. As chapas também mostraram uma possível causa para a torção. Uma ponta de seta está alojada no lado direito do pescoço, abaixo do crânio. Segundo Amis Pahor, médico do hospital, o egípcio, com cerca de 30 anos, foi alvejado a queima-roupa. O ferimento causou uma infecção e provocou um espasmo nos músculos do pescoço, o chamado torcicolo. O especialista afirmou que o homem pode ter vivido dias antes de morrer. Por causa do enrijecimento do corpo, o embalsamador foi incapaz de endireitar o pescoço ao mumificar o cadáver. Essa é uma reportagem que foi publicada na Folha de São Paulo em 96. Então vejam que é um texto informativo e há aí um trecho com ambiguidade. Atente às questões tal qual apareceram no vestibular. Aponte uma leitura possível em que o penúltimo parágrafo, considerado fora de seu contexto, faz uma afirmação óbvia. Querido, o que é óbvio aqui? O especialista afirma que o homem pode ter vivido dias antes de morrer. É claro, antes de morrer se vive. Então é evidente que essa afirmação ela não está bem colocada. Você pode dizer, no contexto se entende, mas aqui se diz, olha, considerada fora de seu contexto, faz uma afirmação óbvia. Então, fora do contexto, essa afirmação não sobreviveria sem muitos risos, não é? Veja lá a segunda questão. Aponte outra leitura possível para o mesmo parágrafo que contradiz a informação de que o egípcio viveu cerca de 30 anos. Então, veja lá. Se diz, o especialista afirma que o homem pode ter vivido dias antes de morrer. Então, se eu ler, não é, simplesmente que ele viveu dias antes de morrer, eu não posso ter certeza aqui de que ele viveu cerca de 30 anos, não é? Eu tenho nesse único parágrafo possibilidades de entendimento que comprometem até
todo o texto, porque num certo momento do texto se diz o quê? Que esse egípcio encontrado deveria ter cerca de 30 anos, tal qual a avaliação do médico do hospital que analisou essa múmia egípcia. Percebeu? Então eu tenho ali um comprometimento do texto inteiro, por ter uma afirmação óbvia, se eu retirar do contexto, e posso até, mesmo lendo no contexto, acabar por comprometer o que antes foi afirmado. Tudo bem? Agora há mais uma questão ainda sobre esse texto. Leia comigo e tente fazer aí na sua casa. Reescreva o parágrafo em questão de modo a impedir as leituras indesejáveis, expressando a ideia que o especialista quis realmente transmitir. O especialista afirma que o homem pode ter sobrevivido dias com torcicolo antes de sua morte. Agora ficou claro, não é? Então, ele teve o problema, ficou com torcicolo, não conseguiu ajeitar o pescoço, morreu por causa do problema, do ferimento, e assim foi encontrado. Seu corpo enrijeceu com aquele torcicolo. Tudo bem? Ótimo. Então você deve sempre ficar atento a essas ambiguidades. Observe isso também no seu texto. Combinado? Espero você na próxima aula. Até!